Família, vamos juntos abrir nossas Bíblias na Epístola aos Hebreus, por gentileza. Hebreus capítulo 11 é um capítulo que fala sobre exemplos de fé. Nós falamos sobre os personagens citados nesse capítulo a partir desse texto como heróis da fé. E eu não tenho dúvidas que essa história de fé e de coisas maravilhosas que Deus constrói a partir da fé, ela não se encerrou nos tempos bíblicos. Deus continua fazendo maravilhas na vida de quem crê. E por isso eu acredito que essa palavra de hoje, por ser palavra do Senhor, ela tem uma grande potencialidade de nos levar a um lugar muito especial. E eu quero te convidar a ficar bastante atento. Nós vamos ter um raciocínio encadeado, ou seja, uma coisa depende da outra para ser compreendida. Infelizmente, estamos no tempo da dispersão, da distração. Nossos cérebros estão viciados propositalmente. Quem fez isso com eles, fez intencionalmente. Estão viciados em conteúdos rápidos. A gente não consegue manter o foco na mesma coisa por muito tempo, o que nos prejudica absurdamente, o que nos faz superficiais, o que nos faz inconstantes, mas que o Senhor nos dê graça, que o Senhor abençoe a nossa mente, amém, gente? Para que nós consigamos construir em nosso coração, que o Senhor possa construir em nosso coração o que Ele quer. Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim: ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as ofertas dele. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, pois Deus o havia levado, pois antes de ser levado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Que coisa linda, né? Agradou a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa o que faz o bem, abençoa aqueles que o buscam. Todo mundo que está aqui, sem exceção, vive por meio de alguma fé. Está aqui movido por fé. Mas não só está aqui por algum nível, algum tipo de fé. Você faz tudo na vida por fé. Você faz tudo na vida por confiar em algo ou em alguém. E isso é agir por fé. Fé é a confiança que nos permite dar passos, que nos permite um movimento. Você sentou numa cadeira hoje, sentou por um tipo de fé. Você acredita que alguém construiu uma cadeira que suporta o seu peso. Isso é fé. Você confiou no trabalho de alguém. Você não teve o tempo de verificar a cadeira. Você não levantou a cadeira e viu se os parafusos estão bem encaixados. Você confiou em alguém. Você está aqui debaixo de uma estrutura
que ela é leve, mas tem algumas coisas pesadas aqui. Deus nos livre, nos guarde. Mas a gente fica aqui porque a gente acredita que estão bem fixadas, mas não que elas se fixaram sozinhas. Acreditamos que alguém competente as fixou, acreditamos que há uma manutenção que, vez por outra, verifica se isso está seguro. Você provavelmente veio para cá num veículo, e esse veículo eu acredito que você não fabricou, se você não é o Rodrigo Hilbert. Você entrou num veículo fabricado por uma outra pessoa, e você acredita que esse veículo funciona. Você acredita que ele é seguro, você acredita que as rodas estão bem parafusadas, que o eixo não vai quebrar, que o freio vai funcionar. E assim é tudo na vida. Você hoje provavelmente comeu um pão e acreditou no padeiro. Você acreditou que ele botou fermento na massa e não veneno. Você tomou um iogurte e você acreditou que ele foi feito com leite. Sabe de nada, inocente. Brincadeira. Então você está sempre se movendo por fé, se movendo por confiança em alguém, porque a vida, ela só é viável assim. Se a gente não confia uns nos outros, a vida fica inviável, porque nós não bastamos, nos bastamos, somos interdependentes, e na interdependência precisamos de confiar um no outro, precisamos de fé. Quanto mais a gente tem um grande nível de confiança, mais a vida flui. Quanto menos confiança a gente tem, quanto menos fé a gente tem, mais truncadas ficam as relações, mais pesadas ficam as relações, mais burocráticas ficam as relações, mais temos que conferir as coisas, mais temos que investir em segurança, em vigilância, e mais inviável fica a vida. Não é verdade? Tem muitas coisas que nós não fazemos aqui no Brasil porque não confiamos uns nos outros. Esses dias, Silas contou que alguém, que não tenho certeza de quem, acho que sei, mas agora não tenho certeza, estava na Suíça, né, Silas? E essa pessoa ficou impressionada porque as crianças entravam no metrô sozinhos, e iam para a escola, ou iam para onde deveriam ir, e aquilo era uma coisa incrível. Como eles podem fazer isso? Porque naquela sociedade eles estabeleceram esse grau de fé uns nos outros, de confiança uns nos outros. Aqui no Brasil, a gente dificilmente tem coragem de fazer algo assim. Eram crianças pequenas, de 4, 5, 6 anos de idade, iam sozinhas. A gente não teria coragem de fazer isso. Se não tivesse ninguém para levá-las, as crianças não iriam, ok, gente? Então, ou seja, elas deixam de fazer, deixam de viver, muitas vezes por não ter segurança. E o que é insegurança? É o não confiar. A insegurança é o não confiar, o medo vem do não confiar. Então, o não confiar, o não ter fé, pesa a relação ou até inviabiliza. Se você se relacionar com alguém que não confia em você de maneira alguma, essa relação fica totalmente inviável. Porque essa pessoa vai tentar se proteger de você, vai tentar te controlar, e em algum momento ela vai ser sua inimiga, concorda comigo? Uma relação precisa ter confiança. Quanto mais confiança há numa relação, quanto mais fé há numa relação, mais possibilidades relacionais existem, mais se pode construir ali. E na verdade chega um ponto, e o ponto ideal é que nós confiemos mais nos outros do que em nós mesmos, em várias coisas da vida. O ideal é que você vá no médico e você confie mais nele sobre medicina do que em você mesmo. O ideal não é que você estude no Google e vá nele só para ele te dar a receita. O ideal é que você vá aberto para que ele lhe diga qual é o tratamento correto. O ideal é que você vá ao advogado e você confie na estratégia jurídica dele e assim por diante. Mas, se nós não confiamos, mas se desconfiamos, a gente não tem fé. E se a gente desconfia, gente, o que na verdade está acontecendo? Quando eu desconfio no outro, eu estou confiando em alguma coisa, porque se eu não confiar em nada, eu entro num bug, eu entro num parafuso, eu entro num abismo terrível. Então eu não confio no outro, desconfio nele, porque eu confio em mim mesmo. Quem não confia em alguém, acaba confiando em si mesmo para viver.
né? Então, se eu não confio no médico, eu confio em mim. Se eu não confio no advogado, eu confio em mim. Se eu não confio no mecânico, eu confio em mim. Eu acordo de manhã e eu mesmo vou apertar os parafusos da minha roda, porque eu não confio no mecânico. Ok? Então, se eu não confio no outro, eu confio em mim. Só que aí a minha relação com o outro fica inviável. Vai chegar um ponto que eu não consigo fazer tudo e a minha vida fica impraticável. Então, para vivermos, nós precisamos dos outros, e para viver com os outros precisamos de confiança, e confiança é fé. Com Deus não é diferente. Para vivermos com Deus precisamos confiar em Deus. Só que Deus, ele é mais do que o padeiro, mais do que o mecânico, mais do que o médico. Deus, ele é o soberano, criador absoluto, conhecedor perfeito de tudo, inclusive de você. E fé é confiar nesse Deus, mais do que eu confio em mim mesmo. E Hebreus 11:6 que nós lemos, diz que sem a fé é inviável essa relação com Deus. Porque eu viverei desconfiando dele, confiando mais em mim mesmo do que nele, e nunca me submetendo a ele. Então, não dá. É impossível agradar a Deus. Como eu repito, é impossível que qualquer pessoa que não confie em você te agrade. Uma pessoa que não confia em você fica insuportável, ok, gente? Da mesma forma, se eu não confio em Deus, fica inviável a minha relação com Deus. Como nós lemos, a fé é o firme fundamento daquilo que Deus vai construir na minha vida, do que o Senhor está construindo na minha vida. E fundamento é a base. Eu tenho que ter essa base de fé. E o fundamento, ele importa, gente. Deus, ele constrói mais ou menos de acordo com o fundamento. Então, sempre que aparece na Bíblia situações em que os discípulos, por exemplo, duvidam de Jesus, e o Senhor chama de pessoas de pequena fé, o Senhor está criticando eles por não estarem conseguindo viver algo que deveriam viver, mas que não conseguem viver porque não têm fé. E o Senhor critica a pequena fé, como é o caso do demônio que não conseguem expulsar, como é o caso em Mateus 8 da tempestade que os apavora, como é o caso de Pedro que está afundando depois de andar sobre as águas. O Senhor socorre dizendo: homem de pequena fé, porque duvidou. Então, ter uma pequena fé é algo ruim. Assim, é melhor ter pequena fé do que ter fé nenhuma. Mas o ideal é que a gente tenha mais fé. Nas 2 vezes que Jesus encontrou uma grande fé, ele elogiou, ele ficou amarradão, sabe? É como se ele tivesse encontrado, sabe? Um tio disse: nossa. O centurião, né, Mateus 8, ele diz: nossa, nem em Israel eu vi uma dessa. Rapaz, parece que a imagem que eu tenho de Jesus olhando para essa fé desse homem é daquele homem que gosta muito de carro, sabe? Aquele que baba quando vê um carro, e ele vê aquele carrão que ele nunca viu na cidade dele e fala: rapaz, que eu com desse aí eu arrebento, viu? É tipo Jesus olhando para a fé do centurião. E na outra vez foi a mulher cananeia, que ele disse também: mulher grande é a tua fé, e ele a elogiou. E ele constrói na estrutura de fé que essas pessoas colocam. E isso faz toda a diferença, porque Jesus, ele não desperdiça um fundamento grande. Diga assim, irmão, assim, ó: é bom ter uma fé grande, meu irmão. Eu fico preocupado às vezes quando a gente fica pensando: não, eu vou ficar com a minha fezinha aqui. Não, quem disse que isso é bom? Mas pastor, quando a vez que Jesus falou, pediram a Jesus para aumentar a fé, lá em Lucas 17, ele disse: não, basta ter uma fé como um grão de mostarda. Esse texto está mal interpretado. Não é isso que ele disse. Pelo contrário, se você ler o contexto ali, ele está ensinando uma doutrina muito vívida, uma exigência muito grande, que é não fazer ninguém tropeçar e perdoar de maneira abundante quem lhe ofende. Aí os discípulos se vendo, presta atenção, ó, porque fé é isso aqui. Os discípulos se vendo incapazes de viver naquele padrão, falam: Senhor, aumenta-nos a fé. Então o Senhor disse: se vocês tiverem uma fé como um grão de mostarda, até as montanhas se moverão, ou essa árvore será arrancada daqui e lançada lá.
Isso não quer dizer que a gente tem que se conformar com ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda. A expressão grão de mostarda aqui, ela simboliza uma ação que se espera que você tenha com essa fé de fato, que a princípio é pequena. Ele também usa a mesma expressão grão de mostarda para ilustrar o reino de Deus, quando ele fala o reino de Deus também é assim. Ele começa pequeno como uma semente de mostarda, mas depois de plantado se torna a maior das árvores. O que ele está dizendo é o seguinte: se sua fé for pequenininha como um grão de mostarda, sabe o que você tem que fazer? Você tem que plantá-la, você tem que começar com ela, e a partir dela você vai ter experiências e revelações que te permitirão ter uma fé maior. Jesus, na verdade, está feliz que os discípulos peçam para aumentar a fé. Ele está ensinando como. Use a fé que você tem. É o caso de Marcos capítulo 9. Quando ele desce do Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João, ele encontra os demais discípulos sendo abordados de maneira hostil pelos fariseus. Tem uma confusãozinha ali, ele pergunta o que está acontecendo, e o pai de um menino endemoniado fala: Jesus, eu vim aqui te procurar para o Senhor me ajudar com minha criança, mas seus discípulos tentaram ajudar, não conseguiram. Se o Senhor puder fazer alguma coisa, me ajuda. E o Senhor falou: se eu puder? Se eu puder? Se você puder crer, tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 23. Ele não está falando que quem crê se torna onipotente, não. Ele está falando que existe um Deus onipotente com quem nós conseguimos nos relacionar pela fé. E ele não tem limite. E quanto mais eu posso crer nele, mais ele pode fazer na minha vida segundo a sua vontade. E não é que Deus seja limitado à minha fé, entende? Ele pode fazer sem a minha fé, mas ele escolhe operar assim, porque a sua ação, na verdade, tem como finalidade a sua própria glória. Porque a glória de Deus é o sustentáculo do mundo. O mundo é sustentado pela glória de Deus, que é a revelação do próprio Deus, que é a bondade, o amor, o caráter de Deus. Então, se Deus ele constrói sem fé, ele não constrói para a glória dele. Porque se ele constrói na vida de quem não crê, se você não crê, você não atribui a ele. Ok, gente? Se aparecer um presente na sua janela no dia 25 de dezembro, quem no dia seguinte, quem que tem mais de 15 anos aqui, que no dia seguinte faz uma cartinha para o Papai Noel? Alguém faz? Por favor, marcar urgentemente o psiquiatra. Você não acredita em Papai Noel. Você não atribui a Papai Noel. Você vai procurar alguém na sua casa e vai dizer: ah, quem foi que aprontou essa aqui? Porque você não acredita em Papai Noel. Quem não acredita em Deus não atribuirá a Deus coisa alguma. Por isso é necessário que aquele que se aproxima de Deus, em primeiro lugar, creia que Ele e que é abençoador de todos o que o buscam. Por isso Deus precisa de fé para construir, ok? E aquele homem que ouve: se você puder crer, tudo é possível ao que crê. Ele pega a sua pequena fé, porque ele tem uma pequena fé. Ele foi até Jesus porque ele tem uma pequena fé. Está duvidando ali: será que ele consegue me ajudar ainda? Mas tem uma pequena fé. E quando Jesus fala: você tem pouca fé, ele não fica orgulhoso, tentando mostrar: não, eu creio. Não. Ele é humilde, se lança no chão, expõe a pouca fé dele, mas a planta, a semeia como um grão de mostarda. Que ele fala: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. É lindo que ele fala assim: Senhor, eu creio, me ajuda na minha incredulidade. Eu creio até certo ponto, eu quero crer mais, eu quero ter uma fé maior. Quem quer ter uma fé maior, gente? Ah, vai ser muito bom para mim e para você se tivermos uma fé maior, meus irmãos. Tem uma história icônica que sempre me vem à mente quando eu penso nisso, que é a diferença entre a história de Jairo e a do centurião. Jairo tem fé e vai buscar Jesus. O Senhor se dispõe a ir com Jairo até sua casa para curar a sua filha que está enferma. Só que Jesus é parado no meio do caminho pela mulher do fluxo de sangue.
E ele gasta um tempão ali. Eu imagino a ansiedade, Jairo. Por mais que a gente tenha compaixão dos outros, quando a gente está com a nossa filha em casa, ponto de morrer, a gente está agoniado, tentando arrastar o médico para a gente. E o tempo passa, e o Senhor ali, quem foi que me tocou? Quem foi que me tocou? Se Jairo fosse um pouco mais, ansioso, Senhor, deixa para lá. Depois eu vejo aí. Depois eu descubro, simbora, Jesus. E Jesus, quem me tocou? Não, peraí. E a mulher tremenda e aparece. Ah, Senhor, fui eu, filha. Enfim, toda aquela conversa. E o texto fala em Marcos capítulo 5, que ainda estava falando Jesus, quando chegam os mensageiros da casa de Jairo e dizem, deixa o mestre em paz, porque a menina já morreu. Observe que eles também têm uma fé limitada, só acreditam que o Senhor pode agir enquanto há vida. Jairo provavelmente ficou abatido, e o Senhor olhou para ele e falou, desanima não, eu ainda vou na sua casa. Toque alguém e diga assim, o Senhor ainda vai chegar na sua vida. Nunca é tarde para Jesus. Aleluia. Nunca é tarde para Jesus. Mas imagina o sofrimento de Jairo até chegar em casa. Foram momentos mais tristes da vida dele. A menina tinha 12 anos, a minha está para fazer 12, eu não quero nem imaginar. Eu andando até minha casa, sabendo que nem na minha casa minha filha não está viva mais. Que aflição, que angústia daquele homem. Agora, olha como é diferente a história do centurião. O centurião vai até Jesus e fala a mesma coisa, Senhor, tem uma pessoa doente lá em casa, no caso era um servo dele, que mostra que era um homem diferente, se importava com os servos. E o Senhor diz a mesma coisa que disse para Jairo, eu vou lá. O homem disse, não precisa, daqui mande uma palavra, e lá meu servo é curado. O Senhor disse, nossa, que fé grande, nem em Israel eu vi uma dessa. Observe que o Senhor não fala assim, não rapaz, aí já é fé demais, né, Bion? Aí você quer que eu construa um prédião? Não, ele constrói, ele vê um fundamentão, ele constrói uma obrona grande, ele não desperdiça a fé. Como também ele não sobrecarrega a fé. A questão é, você pode crer? O quanto que você pode crer? E claro que a minha fé não é mágica que me faz manipular o Senhor, mas quanto mais fé eu tenho, mais eu me abro para o que Deus quer fazer na minha vida, nas nossas vidas. E aí, meus amados, a pergunta que se faz agora é, como aumentar a nossa fé? Como crescer em fé? E preste muito atenção nisso. Observe que não é coincidência que as duas únicas pessoas que Jesus elogia como tendo uma fé grande não são judeus, não são israelitas. E são pessoas bem diferentes, um é um homem, outra é uma mulher, um é um militar respeitado, um centurião romano, outra provavelmente naquela cultura era uma dona de casa, de um país pobre, o outro representa um império poderoso. Eles são bem distintos, mas têm uma coisa em comum, não são israelitas, não são judeus. E não é coincidência que os dois que têm fé grande não sejam judeus. O Senhor destaca isso. Nem em Israel eu vi essa fé. Isso é um recado para Israel. E também na cura da filha da mulher, que é a mesma coisa. Ele cura de longe também. Ele fala, não posso tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Eu não posso tratar os gentios e não tratar Israel, mas aí ele diz, que fé grande, eu não tenho como não fazer nessa vida, mesmo ela não sendo do povo eleito. E por quê? Que o fato de não ser do povo eleito faz com que eles tenham mais fé. No que isso contribui? Numa coisa que eu bato e rebato e vou bater até Cristo voltar, se Ele permitir, porque isso transforma a nossa vida. Preste atenção. Todos nós que vamos nos aprofundando em religião, que vimos mais para a igreja, temos mais contato com Bíblia, com comunidade de fé, nós corremos sempre um grande risco de nos apropriarmos de tudo isso como se fosse nosso e começar a criar um senso de merecimento, de justiça própria, um legalismo.
e começar a achar, na verdade, sabe, que você cumpre ali as regras, que você é uma boa pessoa. E Paulo diz em Gálatas que é uma carta só para desconstruir isso. Ele diz em Gálatas 3:12 que quem vive pela lei não vive pela fé. Quem confia nas próprias obras, quem confia no que ele faz, ele não vive pela fé. Então, gente, como eu falei, fé é a confiança que cresce no outro ao passo que diminui em mim. O que é ter fé? É cada vez mais confiar no outro. Então, por exemplo, uma vida cheia de fé seria uma vida, eu não estou falando agora de fé em Deus, mas uma fé horizontal, seria uma vida onde eu não escolho a minha roupa. Porque eu digo não, eu vou ter, se Deus permitir, um personal style. E eu vou acordar, ele vai preparar meu look do dia, aleluia. Eu não vou montar o meu prato. Vai ter uma pessoa que vai montar o prato para mim, que vai saber um prato gostoso, saudável, vai entender mais do meu corpo do que eu mesmo. Eu não vou fazer meu próprio treino maluco na academia. Vai ter uma pessoa que entende mais. Então, ou seja, é a vida ideal, onde eu vou confiando tudo a pessoas que sabem mais do que eu. Isso significa que eu confio menos em mim mesmo e mais em outra pessoa. Você entende? Mas ao passo que eu começo, não, rapaz, não preciso mais de estilista, não, eu me basto. Preciso mais de nutricionista, não, eu já tenho a manha. Você começa a achar que você sabe, que você tem um mérito, que você tem um orgulho, e isso te esvazia da genuína fé. Porque a genuína fé, a gente nasce de uma desconfiança de mim, de uma confiança no outro, você entende? Isso é fé, preste atenção. Fé não combina com autoconfiança. Quanto mais autoconfiante eu sou, menos fé eu tenho. Fé, na verdade, é uma confiança no alto. Mas aí entra um problema, pastor. Autoconfiança, ela traz um resultado. Pessoas autoconfiantes se posicionam. Pessoas autoconfiantes fazem muita coisa, mas fazem no limite das próprias capacidades. Pessoas que confiam no alto excedem as próprias capacidades, porque o que atua nelas não é mais a sua própria força limitada, mas é o poder infinito de Deus. Daí Deus propositalmente nos seus eleitos os esvaziar de autoconfiança pelo sofrimento, para que murcho eles falem como Paulo falou em 2 Coríntios capítulo 12, eu dou glória a Deus na minha fraqueza, na minha dor, no meu sofrimento, porque quando eu fico fraco, aí que eu fico forte de verdade, porque não é mais a minha força, mas aí em mim abunda o poder de Cristo. Pergunta ao seu irmão assim, que poder que você quer? Você tem que decidir isso, porque o mundo vive hoje vendendo alto desempenho e alta performance. É o que você quer? Não é aqui, é em outra palestra e custa 60 mil reais. Não é aqui. Preste atenção. O evangelho não é alta performance. O evangelho é a performance do alto. Mas pastor, então eu fico um preguiçoso? Eu fico um acomodado? Pelo contrário. Preste atenção, quando eu confio em mim mesmo, isso tem um limite, você entende? Quando eu confio no alto, os limites acabam. Por isso que Paulo diz em Efésios 3:20, que Ele é poderoso para fazer em nós infinitamente mais do que pedimos, ou até do que imaginamos, pelo poder dEle, que opera em nós. Então, na verdade, viver pela fé é ter a possibilidade de chegar muito mais alto do que a autoconfiança pode nos levar. Mas o problema é que eu não consigo viver as duas coisas. Eu tenho que abrir mão de uma pela outra. Você tem que escolher, baby, em quem você confia. Quem se afogou aqui teve que ser resgatado por um salva-vidas? Só eu, gente. Aconteceu em Stella Maris isso comigo. E é curioso,
Porque o seu instinto natural te leva a se debater, te leva a tentar fazer alguma coisa. E o cara é claro, ele fala o seguinte: meu amigo, desista. Ou você se salva, ou eu te salvo. Escolha em quem você vai confiar. Inclusive, a orientação deles, muitas vezes, se o cara estiver muito afobado, querendo agarrar nele, querendo fazer por conta própria, é até deixar às vezes. Porque é um risco grande de morrer os dois. Ou o salva-vidas consegue imobilizar o cara, vai até pagar o cara para salvar, ou então ele deixa para morrer um só. Porque o cara tem que escolher: quem vai te salvar, você mesmo ou eu vou te salvar? Se eu que vou te salvar, então descanse em mim. Se entregue a mim. Aleluia. Preste atenção. 3 vezes no Novo Testamento é dito que o justo viverá da fé. Mas esse texto originariamente está em Abacuque no Antigo Testamento, capítulo 2, versículo 4. E lá fala assim, ó: a alma orgulhosa não agrada a Deus, mas o meu justo viverá da fé. Sabe qual é o contra-cheque da fé? O orgulho. Agora, observe, meu irmão, observe uma coisa: que essas pessoas, mesmo assim, vamos lá, olha o centurião e a cananeia, como é lindo isso. Lá em Lucas capítulo 7, líderes religiosos judeus, meritocratas, legalistas, intercedem a Jesus pelo centurião. E sabe o que eles falam, gente? Leia Lucas capítulo 7, eles falam assim: ó, Senhor, atende esse homem, porque ele merece. Ele construiu uma sinagoga para a gente, ele ama a nossa nação, ó, sempre pelo mérito. Ele é bom, ele faz o bem, ele merece, sabe? Aí você imagina que quem vai chegar? Um centurião se achando, um cara cheio de mérito, inclusive um cara que tinha autoridade civil sobre o próprio Jesus. Ele podia mandar Jesus ir na casa dele. Ele era do império dominante, Jesus era da nação subalterna. Mas não, ele chega todo humilde. E quando o Senhor fala que vai na casa dele, sabe o que ele não aceita? Ele fala assim: Senhor, eu não mereço. Perceba, os que têm pequena fé dizem, ele merece. O que tem grande fé diz, eu não mereço. Você quer que a sua fé aumente, meu irmão? Eu não mereço. Pior é a mulher cananeia, porque o Senhor a coloca no barco dos cachorrinhos. E esqueça a cultura pet moderna, não tem nada a ver. Cachorrinho na cultura judaica, ainda hoje nos judeus mais religiosos, é tido como um animal impuro. E raramente você vê um judeu bem religioso que tem cachorro. Naquele tempo ainda pior. Se você olhar na Bíblia, toda vez que aparece cachorro na Bíblia, aparece de forma negativa, pejorativa, geralmente como uma metáfora de pessoas ruins ou em situação ruim. O Senhor estava trazendo uma ofensa para aquela mulher, colocando ela como um cachorrinho, e uma ofensa pesada. Se essa mulher orgulhosa, ela está ali, assim, é interessante, né? Porque a cena já é humilhante. O texto fala que ela vem gritando atrás de Jesus, e o Senhor nem dá resposta para ela. E só o não responder já é duríssimo. Como diria o poeta Zé de Camargo, a sua indiferença é o que me mata. É uma invasão, é um nó dentro de mim. Aí os discípulos não aguentam mais e dizem: Senhor, despacha pelo menos, a gente não aguenta mais. Ele fala: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí a mulher percebeu que ela era o assunto e se jogou lá na frente. Ela se joga nos pés dele e ela fala: Senhor, na moral, o Senhor pode, vá, queira, vá, faça, vá. Aí ele disse: mulher, não é lícito tirar o pão dos filhos
e jogar os cachorrinhos. Interessante, né? Não é lícito, mas Jesus não fica apenas na lei. A graça transborda para além da lei. Mas o certo é isso, o justo é isso, é não tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Aí se essa mulher é orgulhosa, ela fala: agora tem limite. Agora, meu amigo, você vai ouvir umas boas, seu Jesus Cristo, seu Jesus de Nazaré. Cachorrinha, a senhora é sua mãe, viu? Quem é aquela história que ela engravidou? Porque a pessoa com raiva, né? Começa a jogar tudo na cara. Engravidou do Espírito Santo, né? Eu que sou a cachorro. E começa, meu amigo. Seu Nazareno, vai. Ela começa, a pessoa com raiva. Mas aquela mulher, ela é tão inteligente que ela, observe, olha, não, e humilde. Porque ela não é nada para ele. Quando ele é indiferente, ela até então não é nada para ele. Nem cachorrinho ela é. Quando ele dá brecha para ela ser cachorrinho, ela gosta. Isso é profundo demais. Quem entendeu a graça, entendeu isso, que nós não somos merecedores de nada que vem do maravilhoso, santo, justo e poderoso Deus. Ela era cananeia, ela era de um povo que Deus detestava as práticas, e ela sabe disso, que ela não é digna. Ela sabe que ela não tem parte com Israel, que Israel é inimigo dela, que os deuses do povo dela são deuses que Deus detesta, porque pregam o mal para o povo, e ela não é nada. Quando o Senhor falou assim: você está nos cachorrinhos, eu disse: opa, agora eu me dei bem. Senhor, eu sei que cachorrinho não come na mesa não, mas a migalhinha a gente come, né? E basta uma migalhinha tua. Me dá a tua migalhinha. Eu não exijo sentar na mesa, não. Uma migalhinha, eu já fico grata. Aí o Senhor falou: que fé é essa? Grande a tua fé, seja feito conforme você quer, mulher. Mas observe que são pessoas que não confiam em si, mas confiam muito em Jesus. E isso é fé, gente. É se esvaziar e confiar em Jesus. Observe, só que não é aquela coisa de: não, já que eu sou um cachorrinho, eu nem vou. Não, porque isso também é um orgulho disfarçado. Isso é um orgulho dodói. Eu sou tão ruim que eu nem vou, como se dependesse de você. Observe que isso continua sendo orgulho, continua sendo egocentrismo. Porque você fala: não vou pedir, não vou buscar a Ele, não vou pedir misericórdia a Ele, porque na verdade eu não sou digno. Então você confia na sua dignidade? Você continua tendo fé em você mesmo e não em Deus. Quando eu confio em Deus, eu falo: rapaz, apesar de eu ser um lixo, Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso o suficiente para abençoar alguém como eu. Ele é tão bom que Ele consegue amar alguém como eu. Por isso eu vou a Ele. Aí eu vivo Hebreus 10:19. Eu entro com ousadia no Santo dos Santos, não pelo meu mérito, mas pelo novo e vivo caminho, que é o sangue de Jesus, que me purifica e me justifica. Eu vou. Irmãos, tem dias que eu vou orar me sentindo, não é cachorro não, me sentindo a barata, me sentindo um verme, mas eu vou. Sabe por quê? Porque Deus é tão grandioso que Ele é capaz de amar um verme como eu, que Ele é capaz de amar uma barata como eu, que Ele é capaz de restaurar, de transformar, de abençoar e de fazer filho dEle, e de melhorar alguém tão significante como eu. Se você vai se achando, você não crê em Deus, crê em você mesmo. Mas se você não vai, você também crê em você mesmo. Autoestima elevada demais não é fé, mas essa baixa estima que te segura e não te permite ir para lugar nenhum, também não é fé. É confiança em você mesmo. Porque a fé é o que diz: não depende de mim, não é sobre mim, não é por obras nem boas nem más, mas é pelo que Ele fez em mim.
e até as boas obras que eu irei fazer, farei, porque Ele está fazendo em mim. Ele opera em mim o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Por isso eu não me glorio do bem que faço, e nem me desespero do mal que faço, porque o bem que eu faço vem de Deus, e o mal que eu faço tem perdão, porque o sangue pago na cruz do Calvário é tão valioso, mas tão valioso, mas tão valioso, que é suficientemente para pagar o meu pecado e me fazer filho amado. Então isso é fé. O que é que nos impede de ter fé, meus irmãos? Em primeiro lugar, é uma visão distorcida sobre nós mesmos. É você achar que você é o cara, que você é a mulher, que você arrebenta. E aí tem um remédiozinho bom para isso, né? Que é o sofrimento. E se prepare que se você é eleito, ele vem. Se já não está vindo. E vem para te mostrar isso, para te amassar, para te humanizar, para você perceber que você não é nada. Alguns, uma gripezinha já resolve. Deus derruba 2 dias na cama, já, oh Senhor, não sou nada. Oh Senhor, vou fazer meu testamento aqui. Já fica mal, já fica crente, humilde. Outros, infelizmente, precisam de um pouco mais. Paulo precisou de um espinho na carne que Deus não tirou, porque se tirasse, perderia ele para o próprio orgulho dele. E aí Deus vai fazer, não tem para onde correr. Se você é filho dele, ele vai tratar você. Agora, não é só a questão de entendermos que somos fracos, mas é muito importante, gente, entendermos que nós não temos mérito, nós não somos legais assim como pensamos. Toque alguém, diga, irmão, você não é legal assim não, Bion, sabe? Poxa, tira isso da cabeça, gente. Em nome de Jesus. Sabe o que é, Bion? É que seu padrão é muito baixo, velho. Você se compara. Entende que o padrão é baixo? Sabe o que Deus esperava do homem? Que o homem fosse a imagem plena de Deus na terra. Para isso Deus criou o homem. Tudo abaixo disso está reprovado. Não satisfaz a Deus. Você, em você mesmo, não satisfaz a Deus. Deus, quando olha para você em sua própria natureza marcada pelo pecado, Deus não fica satisfeito. Ah, mas Ele me ama, meu filho, eu amo meus filhos sempre, mas nem sempre estou satisfeito com eles. Entenda que você não satisfaz a Deus. Entenda Romanos 3:23, todos pecaram e perderam o que Deus queria, a imagem dele. Romanos 3:10, não há um justo, um só sequer, ninguém que faça o bem, ninguém que busque a Deus de maneira suficiente, todos se tornaram igualmente inúteis. Está todo mundo em si mesmo abaixo do padrão de corte. E gente, se Deus aplicar a justiça dele sobre nós diretamente, o juízo dele sobre nós, o certo seria nos eliminar da terra, eliminar a raça humana, que é uma peste, é uma praga. Se a gente quer eliminar a raça humana, quanto mais Deus. Se você nunca pensou nisso, que seria legal eliminar a raça humana, então você talvez está assistindo muito TikTok. Você tem que ler mais jornal. Você tem que ver do que nós somos capazes. Coisa que espécie alguma no mundo faz, o ser humano faz todos os dias. Tem pai abusando de filho, tem filho matando o pai, tem gente sequestrando o outro para tirar os órgãos. As coisas mais loucas que você não vai ver em nenhum lugar na natureza, a espécie humana faz. De forma que essa espécie que deveria agradar a Deus, refletindo a sua imagem, ela é o que mais aborrece a Deus. Ah, pastor, e por que Deus então não elimina? Ele já fez, ele já fez isso uma vez, sabia, gente? Leia a Bíblia. Gênesis capítulo 6. Diz que ele olhou para a terra e disse, que nojo.
E não pense que ele não falaria a mesma coisa hoje, porque estamos igualmente reprovados em nós mesmos. E não que ele quis eliminar a humanidade feliz, não. O versículo 6 diz, ele cortou o coração, mas disse, não tem jeito, esse bicho é muito ruim. E ele preservou uma família, não é porque era boa, não. É porque ele tinha uma promessa de restauração para a humanidade, que só se cumpriria em Jesus Cristo. Então ele preservou Noé, não porque Noé fosse bom, passou no critério. O versículo 8 é claro, porque Noé achou graça aos olhos de Deus. Salvação sempre foi pela graça. Agora, sabe o que eu acho engraçado? Que tem gente que quando ouve isso, é tão orgulhoso, que se acha o próprio Noé. Ei, irmão, você não é. Ah, não, porque Noé era o melhor da sua geração. E é você mesmo, baby, é? Vinha cá, então, se Deus hoje fosse destruir a raça humana, era você e a sua linda família. Ei, Binho, venha com seu pet, sua calopsita e com seu gato Fred. Venha, entra aqui. E que viagem, tem gente que se acha o próprio Noé. Oh, meu Deus, você não é. E mesmo que fosse, seria pela graça. Uma família só por um propósito e não pela justiça que tivesse. Você entende? Eles foram salvos porque o descendente é justo. Aleluia, não por justiça própria. Então você tem que abrir os olhos para ver quem você é diante de Deus. Seu padrão é muito baixo. Eu sempre gosto de ilustrar com a barata. Eu duvido que tenha uma barata que acha a outra nojenta. Eu imagino as baratas tentando entender os seres humanos, igual alguns homens tentando entender Deus. Deus é muito cruel se é assim. É igual a barata. Ela chega assim, poxa, eu sou uma barata limpinha. Eu não sou daquela galera que anda no lixo, não. Eu não sou nos armários aqui, gente. Por que querem me matar? Vem com esse baigão pra cá, calma. Esse baigão dos infernos? Não, não precisa disso pra mim, não. Eu sou uma barata limpinha, eu mereço o céu. Eu mereço ficar na cama dos seres humanos. Eu mereço um andredom bem gostoso. Porque ali, afinal de contas, eu não sou como uma barata que vai do lixo. É seu padrão, Binho. Mas o padrão de Deus é Jesus Cristo. Sabe quem é Jesus Cristo? João, vendo que 3 evangelhos haviam sido escritos e começaram ou com o nascimento, né? Começou Lucas com o nascimento de João Batista, Mateus com o nascimento de Jesus, Marcos começa com o início da pregação do evangelho ali. Vão falar, rapaz, eu preciso fazer um evangelho que reflita mais aquilo que a gente viu nele. Ele diz, rapaz, sabe quem ele era? Ele era toda a ideia de Deus, toda a palavra de Deus, toda a vontade de Deus encarnada. Nós vimos, esses olhos aqui, viram a glória de Deus nele, como de unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quer se comparar, Binho, com isso aí? Hebreus 1:3, ele é a exata expressão de Deus. Ele foi o único que satisfez a Deus. Dele Deus disse, esse é meu filho amado, nele a minha alma tem prazer. Ele satisfez a Deus. Tudo que Deus queria ver num ser humano, Ele viu em Jesus. Ele fez a humanidade valer a pena. Só que aprove a Deus amar-nos por misericórdia, por graça. Aprove a Jesus não ser filho unigênito, mas primogênito. O que Ele faria? Ele morreria no nosso lugar. Então você tem que entender que a cruz é o encontro daquilo que nós somos com o que Jesus é. Na cruz os nossos pecados sujos estão sendo punidos em Jesus limpo. Você entende o que é isso? Por isso que a cruz fundamenta a nossa fé. Porque a cruz mostra o que Deus está fazendo. Para me abraçar, Ele está se afastando do único que merecia o abraço dele.
para me abençoar, Ele está tornando maldição, Ele está trazendo as maldições da lei para o único que não merecia nenhuma maldição. O castigo que nos traz a paz, Ele recebeu. Pelas feridas dele, nós somos sarados. Então fé é entender isso. Quem eu sou, quem Cristo é. Mas graças a Deus que Ele não ficou morto. Tendo pago o preço, a morte também não podia segurá-lo, porque Ele era a própria vida. E Deus o ressuscita. E não precisando mais de aperfeiçoamento, porque já era perfeito, Ele é imediatamente glorificado. E se torna, como Paulo fala, a primícia dos que dormem. O primeiro que volta dos mortos e é glorificado, como um exemplo do que Deus fará com todos que Ele comprou com o seu sangue. Porque na verdade as nossas vidas de pouco valor receberam um investimento absurdo de Deus. É como se Deus fosse num ferro velho e comprasse uma sucata por uma fortuna. Mas Ele fala: não vou deixar sucata, eu vou reformar. É o que Deus está fazendo em nós. Então como é que a fé cresce quando eu entendo isso? E eu vou para Deus e eu me submeto à vontade dEle, à palavra dEle, para conhecer Jesus e ser transformado por Ele. Eu sei que não é fácil enxergar Jesus assim. Eu vou lhe dizer, isso é um processo no qual eu estou crescendo ainda, e eu tenho uma caminhada alguns anos com Jesus. Eu estou a cada dia mais tentando entender, compreender que Paulo fala, que nele estão sustentadas todas as coisas, porque ele é um homem. Sabe o que significa? Que Deus cria o universo para esse homem. Olha o projeto de Deus para a humanidade, é tão grande. Eu estava estudando ontem isso. Sabe qual é? Porque assim, até agora não tem vida em Júpiter, não tem vida em Marte. Ninguém achou vida em lugar nenhum, né? Não tem sinal de vida em lugar nenhum. Marte, que a gente está mais perto. Mas sabe que esses planetas eles têm uma função no sistema solar? De manter a Terra estável, de proteger a Terra de asteroides, e dentre outras funções. Deus cria todo um sistema para nesse planeta chamado Terra colocar um homem, já sabendo que esse homem vai fracassar em manifestar a imagem visível dele. Mas ele sabia também que um dia viria um que seria a imagem do Deus invisível. Então Paulo diz que ele é o sustentador, ele é a razão de toda a criação. Jesus de Nazaré, filho de Maria, é a razão de toda a criação. Pastor, estou dificuldade em entender isso. Eu também tenho. Na verdade, compreender quem é Jesus é um milagre do Espírito Santo. Paulo diz em 2 Coríntios 4:6 o seguinte, o Deus que disse que nas trevas houvesse luz, fez o milagre inicial da luz em meio às trevas lá na criação, é o mesmo Deus que ilumina o nosso coração para que consigamos ver a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Isso é um milagre. Então a gente tem que orar: Senhor, abre os meus olhos. Fui falar uma coisa. Uma das orações mais importantes que você tem que fazer na vida para poder ter de fato fé, e com essa fé Deus construir na sua vida, é dizer: Deus, me mostra quem é Jesus, porque só Ele pode fazer isso. Quando o Senhor perguntou aos discípulos: quem os homens dizem que eu sou? Em Mateus 16, as respostas que vieram foram erradas, porque os homens não conseguem naturalmente ver Jesus. Aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor falou: não foi carne nem sangue que te contou, porque carne e sangue não conseguem me ver, mas o meu Pai que está no céu. Quem quer ver Jesus?
essa visão de quem é Jesus te transforma. Sabe por quê? Porque eu entendo você. Eu estou falando você de desconstruir a autoconfiança. Aí você desconstrói. Mas você não tem em quem confiar, você fica bambo. Aí o coach te pega, você volta para a autoconfiança. Porque você não tem onde confiar. Você não conhece Jesus. Você fica, pastor, eu não confio mais em mim mesmo, não confio em Jesus, eu vou ficar bambo não, coach, me roube. Entendeu? Então, a maior bênção do mundo é ter uma revelação de quem é Jesus. E nesse fundamento, a sua vida é construída. Porque aí você entende, que você pertence a Ele. A sua vida fica tão de pouco valor, Ele fica de tão grande valor, que você não tem mais apego à própria vida. Você fala, não, eu entrego a minha vida a Ti. O valor que o Senhor está atribuindo à minha vida é impensável, é pura graça. Faz da minha vida o Teu querer, a Tua vontade, eu sou o Teu. E aí Ele faz em você o que você jamais poderia fazer. Você entende isso? Fique em pé comigo em nome de Jesus, por gentileza. Aleluia. Oh, glória a Deus. E aí você começa a entender o que Paulo diz em Efésios 1:3, que em Cristo Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Você está completamente abençoado em Cristo, debaixo desse guarda-chuva, debaixo desse sangue, debaixo dessa proteção. Você tem tudo. Mas você não conseguirá enquanto você confiar em você mesmo. E fé é a mesma palavra no grego para fidelidade. Quanto mais eu tenho fé nele, mais fiel a ele eu sou. Porque mais eu confio que ele está certo e eu estou errado. Meu desejo está contra Cristo, eu confio mais em Cristo do que no meu desejo. Meu sentimento está contra Cristo, eu confio mais em Cristo do que no meu sentimento. Meu coração está contra Cristo, eu confio mais em Cristo do que no meu coração. Minha família, meus amigos, meu namorado, meu noivo, minha esposa, qualquer coisa, eu confio em Jesus Cristo. Ele é a luz da minha vida, Ele é o meu caminho, Ele é a minha verdade, Ele é a minha vida. Nele eu construirei a minha vida. E aí, preste atenção, quando isso acontece, é igual Pedro. Pedro já tinha tido uma experiência, aqui eu encerro para a gente orar junto. Quando Pedro conheceu Jesus, ele tinha passado a noite toda pescando. De manhã apareceu Jesus, pediu o barco dele para pregar. Pedro deu. Jesus usa o barco. Acabou o culto. Jesus estabeleceu primeiro a prioridade do reino, né? Venha a nós o teu reino, e as demais coisas serão. Aí Pedro, agora eu vou acrescentar, Pedro, afasta o barco mais para o fundo do lago e vamos pescar. Aí Pedro, Senhor, para fazendo com todo respeito, sou pescador, viu? Só para lhe dizer, tentei noite toda. Hoje está ruim para peixe, mas eu estou discernindo que o Senhor é diferente. Eu estou discernindo que o Senhor vai para além de mim, vai para além do meu conhecimento, vai para além das minhas compreensões, vai para além das minhas possibilidades. Então eu escolho não confiar em mim agora, porque era ridículo, inclusive, para um pescador experiente deixar um carpinteiro entrar no seu barco e fazê-lo voltar para o lago já tendo lavado a rede, que dá um trabalho retado. Mas diz, eu não estou
pouco importa, eu me humilho mesmo, eu me submeto mesmo. E o Senhor falou: lança para lá. Quando Peter lança, que ele puxa, Peter fala: rapaz, que é isso aqui? Aí ele cai de joelho e fala: se afasta de mim, se afasta, porque eu não posso andar contigo, eu não mereço. Que é isso? E o Senhor está falando: é o que acontece quando você não confia em você e confia em mim. E o Senhor fala assim: não, Pedro, você é gente boa, não à toa eu escolhi seu barco, escolhi porque eu vi que você tem um potencial. Não. Quando Pedro cai no chão pedindo para o Senhor se afastar porque ele é pecador, o Senhor confirma, como diz: eu sei, mas fica tranquilo, eu te farei. Você se entrega e eu te farei. Agora presta atenção, passa o tempo. O Senhor manda eles irem na frente do barco. Eles vão de noite, tempestade, madrugada. Cadê Jesus? Não apareceu. Tem um vulto vindo andando sobre as águas. O pessoal não cogita isso. Não é possível que é ele. Isso é um fantasma, uma assombração. E gritam com medo. O Senhor fala: sou eu. Não tenho medo. Pedro lembrou lá do dia que conheceu, disse: se é ele, não vou confiar mais em mim, eu vou confiar nele, eu vou construir nele agora, eu vou viver o que eu não poderia viver. Senhor, já que é o Senhor, só manda, que eu não quero nem mais saber de tempestade, de nada, só manda para o Senhor ver. E o Senhor disse: come here, Peter. E aí Pedro sai andando sobre as águas. E é o que vai acontecer com você, meu irmão, minha irmã, quando você começar a confiar muito mais em Jesus do que em você. Mas chega um momento em que ele afunda. Por quê? O texto fala: porque ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para as ondas. O que significa confiar na própria avaliação, confiar em si mesmo. Eu não estou pregando emburrecimento, eu não estou pregando anticientificismo. Pelo contrário, Deus quer a gente usando todo o potencial cerebral e racional que a gente tem, mas tem que saber que Ele não consegue comportar a grandeza de Deus. Ele é maior, Ele excede tudo. Então eu não confio em mim. E ele clamou, o Senhor salvou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E a resposta é: porque por um momento eu voltei a confiar em mim. Ah, meu irmão, quer crescer em fé? Menos confiança em você, mais. Ele faz uma pergunta: por mais autoconfiante que Pedro fosse, será que ele confiaria nele mesmo a ponto de andar sobre as águas? Impossível. A autoconfiança te limita ao natural, mas a confiança em Deus te levará para viver sobrenaturalmente. Comece a orar essa canção, mas ore com fé mesmo. Mostra, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. És incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Diga isso com fé: eu vou. Eu vou. Diga isso a Ele. Tu és Deus
cálice da ceia, para a gente encerrar com esse ato tão lindo, tão simbólico. O ato onde Cristo disse: não quero ser o único filho de Deus. Eu me parto por vocês. Eu me entrego para que a minha essência entre em você, a minha natureza entre em você. Sabe qual seria a única forma da barata ser agradável para a gente? Se a barata recebesse uma nova natureza. Nós poderíamos ser agradáveis a Deus em Cristo, porque a natureza dele nos faz agradáveis ao Senhor. Isso é maravilhoso, e a ceia é isso. Pastor, quem não é batizado pode ceiar? Meu irmão, a ceia é para quem tem aliança com Jesus. Quem ama Jesus, quem crê em Jesus, quem está entregue a Jesus. Agora, se você ama Jesus e não quer se batizar, alguma coisa está estranha no meio do caminho. Porque quem ama Jesus quer se aliançar com Jesus, quer professar sua fé no batismo, como ele pediu que fizesse. Agora, se você não se batizou porque não houve ocasião para tal, mas você ama Jesus, pode ceiar, porque nada na Bíblia fala só pode ceiar quem é batizado, pode ceiar quem é de Jesus. Ora, quem é de Jesus e não quer se batizar, mostra dúvida, mostra que ainda não fundamentou a vida, ainda não tem fé nele de verdade, porque está com uma dúvida. Tiago disse que o homem, interessante a questão da onda do mar, né? O homem que duvida é como a onda do mar, Tiago fala, inconstante em tudo, e não espere esse homem receber de Deus coisa alguma. Fé. E por que eu duvido? Porque meu coração é dividido, Tiago fala. Então, como é que eu deixo de dividir meu coração? Morrendo para mim mesmo e deixando Cristo ser o rei da minha vida, ser o dono da minha vida. Amém? Pegue o pão, pegue o cálice. Você que tem aliança com Jesus, você que ama Jesus, se você ainda não crê que tem essa aliança, espera, ou então se entrega a Ele hoje. Aí no seu lugar agora faz uma oração. Enquanto o cálice vai sendo passado, deixa eu dar uma oportunidade aqui, ó. Eu realmente não faço isso não, mas vou fazer hoje. Você que está aqui dizendo: eu não sou evangélico, não sou religioso, eu não sou nada, não tenho igreja. Mas uma coisa eu sei: eu creio em Jesus o Cristo, eu creio no que foi pregado aí, eu creio que eu sou pecador, que eu preciso de Jesus, que Ele morreu no meu lugar, que Ele é santo e me santifica, e eu quero caminhar com Ele. Quem sabe você hoje pode receber uma oração que vai te ajudar a quebrar esse limbo que você vive. Se você tem essa situação, que você crê em Jesus, mas ainda não confessou, e Ele disse: quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Levanta a mão assim, eu vou orar por você hoje. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe lá também. Graças a Deus por isso. Eu vou convidar você que levantou a mão agora para rapidinho vir aqui, ó, fazer uma oração com você. Vem cá, você. E o resto pega o cálice e pega o pão. E você que levantou a mão, vem cá receber uma oração especial. Uma oração muito especial que eu vou fazer com você aqui junto com a igreja. Vem cá. Vem cá, vem cá. Santo. Pai querido e amado, aqui estão pessoas preciosas que o Senhor trouxe aqui nessa manhã, que estão dizendo, Senhor, que te amam, reconhecendo que precisam do Senhor e que creem em Jesus Cristo. E o nosso pedido é que Teu Santo Espírito as encha e que eles consigam se identificar em Jesus e se ver como parte do povo de Deus, filhos de Deus,
Que o Senhor nos dê força, graça para caminhar com Jesus, para pertencer para sempre a Jesus. Nós nos abençoamos como igreja, intercedemos por eles, abrimos o nosso coração para eles, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Após o Senhor por essas vidas preciosas, Deus abençoe. Podem voltar, gente, podem voltar, Deus abençoe. Pega seu pão, seu cálice. Ele partiu esse pão. Imagina, que homem é Jesus. Olha quem é Deus, porque Ele é a imagem de Deus. Imagina uma pessoa que está prestes a ser esfolada, torturada, morta numa cruz, exposta, humilhada, e tem alma para fazer um jantar com seus irmãos. Porque o que mais importa, aleluia, é amar, é comungar. E Ele quer se despedir dessa fase num jantar, na comunhão, na mesa. E nessa mesa Ele pega um pão, e Ele tem a força de alma para dizer: está vendo aqui? Como esse pão está sendo partido, assim eu vou ser ferido, porque eu não quero mais viver sem vocês. Se o grão de trigo não morrer, Ele diz, ele fica só. João 12, 24. Mas se ele morrer, ele ressuscita, dando muito fruto. Eu quero investir a minha vida em vocês, aleluia, porque eu não quero mais ficar sem vocês. E Ele hoje está no céu, aleluia. Ele está à direita do Pai, olhando para cá. E o seu coração fica satisfeito no fruto do seu penoso trabalho. E vendo você aqui sendo transformado, sendo restaurado, sendo perdoado, sendo amado. Se você reconhece isso, pegue esse pão e agradeça a Deus. Diga: Senhor, que eu não merecia nem ser cachorro. Eu não merecia nem ser cachorro. Como é que eu sou filho, Senhor? Como é que eu sento na mesa? Nem cachorro eu merecia ser, Senhor. Nem cachorro de Cristo eu merecia ser. Como é que eu posso ser filho de Deus? Agradeça ao Senhor por isso. Agradeça ao Senhor por isso. E come esse pão dando graças ao Senhor. Após cear, tomou o cálice, mostrando que o que ele estava fazendo não era algo temporário, era definitivo. Só lhe falar uma coisa: se você é de Jesus, de verdade, mesmo que você queira, já era, papai. Olha, tem dia que eu falo assim: rapaz, ó, sabe de uma? Vou pifar, já era, não vai, não aguento mais. Ele fala: você se pertence, vem para cá para você ver o que eu faço com você agora, se eu não lhe renovo agora. Aleluia, aleluia. É impressionante esse amor, essa graça, essa misericórdia, esse poder que atua em nós. Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Daqui até a eternidade eu estarei convosco. Vocês me pertencem, até que eu venha transformar o mundo por completo. Pastor, será? Sabe aquele mundo que a gente sempre sonhou? O mundo de pessoas redimidas, o que nem a Suíça é capaz de ser. Jesus falou. Ele já fez uma boa obra. Se você observar, o mundo depois de Cristo é um outro mundo muito melhor. Mas Ele disse que Ele virá para restaurar a glória. Ele a princípio restaurou a humanidade um pouco, restaurou o sentimento humano, mas Ele vai restaurar agora a glória divina sobre a terra, E eu não duvido de nada, porque Ele diz: passarão céus e terra, mas as minhas palavras, elas vão se cumprir. E
Quem confia nele, levante esse cálice. Diga: eu pertenço ao Senhor, eu sou do Senhor, eu entrego minha vida a ti. Não sei nem no que vai dar, mas eu confio, eu sou teu. Aleluia, aleluia. Tome esse cálice, dando glória a Deus, dando graças a Deus. Aleluia. Deus, o nosso Pai, eita amor maravilhoso, amor que só um Filho único merecia, mas que pela graça todos recebemos. A graça de Cristo que nos salva, nos santifica, nos abençoa, e a presença do Santo Espírito que nos transforma. Seja contigo, que a tua fé cresça, que você, como centurião, como a cananeia, confie cada vez mais nele, que ele possa dizer: uau, que fé boa para construir a minha obra, e que ele construa a vontade dele na sua vida. Amém. Deus te abençoe, uma boa semana, um bom setembro. Deus te abençoe, te encha de graça. Sábado, grande culto de ordenação pastoral do nosso amado irmão Silas, hein? Esqueça, irmão Silas, a partir de sábado é pastor Silas, hein? Uhul! Sábado, 18 horas. Deus abençoe, gente. Coral,